A gente vai falar do fim de semana, quinta rodada de Campeonato Brasileiro. Também tem Bragantino e Cruzeiro. Henrique Fernandes vai analisar essas partidas, mas vamos falar desse momento de alívio pro torcedor cruzeirense, depois de tempos de muita pressão. Um olhar acostumado a observar. Todo jogo eu vou e eu faço fotos da torcida. Sentiu uma energia diferente no último jogo pelo Brasileirão. Senti um pouco de esperança de melhora no time. A vitória em cima do Bahia fez o Cruzeiro subir 7 posições na tabela e acabou com um jejum de 4 jogos sem vencer. Olha o belo espetáculo que faz o torcedor do Cruzeiro em lua de mel com a equipe. O resultado? Torcida e equipe na mesma sintonia. Foi o primeiro jogo que eu vejo que eles apoiaram a equipa no seu todo. Não estiveram preocupados quem estava a jogar, quem não estava a jogar, não sei o que. Eles estavam a apoiar. Naquele momento eu senti a torcida vibrando bastante, eu achei que seria legal não só uma foto, eu fiz bastante fotos, mas também um vídeo para registrar aquele momento que foi bem bacana. Vídeo que fez sucesso nas redes sociais. Neste momento, demos um passo importante. Já tínhamos dado no São Paulo, temos que acreditar sempre no processo, acreditar nestes jogadores. No meio desse processo, o Cruzeiro encara o Bragantino, amanhã, fora de casa. Para conseguir começar a sonhar em ser um time que realmente brigue pelos títulos, é ganhar fora de casa, é somar ponto fora de casa. A gente pôde perceber que o time está querendo mudar, que está jogando melhor, que está se dedicando mais. Eu acho que isso vale muito mais até do que a vitória. A gente só está querendo que eles honrem a camisa. E é isto que eu gosto no futebol, a gente apoiar o jogo. Vitória deu moral pro Jardim. Henrique Fernandes, você tá sempre com moral, tá bom? E é isto que eu gosto de ver também, o Cruzeiro jogando na quinta. Bonitinho, falando Beleza? português de Portugal. Amanhã isso. temos Bragantino e Cruzeiro Isso. no interior de São Paulo. Convicções do Jardim estão chanceladas, né? Dudu e Gabigol merecem ficar no banco mesmo? Acho que temos um time e deu ruim pros dois, né? Porque o que a gente viu contra o São Paulo já era animador. Aí ele repete o time contra o Bahia, a gente viu uma atuação avassaladora que o Cruzeiro não entregava há um ano. Vai ser o mesmo time, acho que não tem muita dúvida. Dudu e Gabigol tem que esperar um pouquinho. Caio Jorge cheio de moral também, né? Cheio de moral, né? Tá voando, tá muito bem, fez 2 gols e a movimentação dele é muito boa, ele pressiona, ele desarma. Acho que o Caio Jorge é o dono desse comando de ataque. Provável Cruzeiro pra essa partida contra o Bragantino, tendência é repetir, né? Sem surpresa, eu acho que o Leonardo Jardim vai manter o time. Aí a gente tá vendo a formação, que tem o Christian agora como meia pela direita. É um cara que marca mais também. Caio Jorge no comando de ataque, Matheus Pereira mantido. Pegar um Bragantino que tá embalado, hein? 2 vitórias nos 2 últimos jogos sem tomar gol. O time do Fernando se abre. Vai ser um duelo importante. As primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão, o time fechando a preparação para o duelo diante do Red Bull Bragantino. O que vai fazer o técnico Leonardo Jardim? Expectativa quanto à viagem para Atibaia. Será que Fagner e William vão seguir normalmente com a delegação? Rodada de número 5 do Campeonato Brasileiro, com jogos já a partir deste sábado. Quem for a Bragança Paulista, atenção, os ingressos devem se esgotar. A venda é feita, a compra, né, pode ser feita pelo site Futebol Card. Se sobrar, terá venda física na bilheteria 3 do estádio Nabi Abichedi, aí no domingo. Por enquanto é venda online. Acesse aí a plataforma Futebol Card. O setor visitante, inteira, R$ 110, meia, R$ 55, e aí o Cruzeiro, então, com certeza tendo aí o seu torcedor marcando presença em Bragança Paulista para este duelo importante. Com certeza o espaço visitante vai estar lotado no Nabi Abichedi. Rodada de número 5 do Campeonato Brasileiro, o Flamengo lidera com 10 pontos. Até o G4 tem Palmeiras 10, Fluminense 9 e Ceará 7. O Cruzeiro é o quinto com 7, Red Bull Bragantino o sexto também com 7. É confronto ali do quinto contra o sexto, hein? Os dois times com campanhas idênticas. O Cruzeiro leva vantagem porque marcou um gol a mais do que o Red Bull Bragantino. O Cruzeiro fez 6, o Red Bull Bragantino fez 5. O Cruzeiro sofreu 5, o Red Bull Bragantino sofreu 4. O saldo é de 1 gol para cada, então é confronto diretaço na tabela no Campeonato Brasileiro. Rodada de número 5, que tem jogo já neste sábado. O Corinthians recebe o Sport na Neoquímica Arena. O Vasco encara o Flamengo, é clássico no Maracanã. E tem Grenal também, hein? Grêmio e Internacional, o jogo na Arena do Grêmio às 9 horas da noite. Corinthians e Sport, 4 horas da tarde. Vasco e Flamengo, 6h30, os 3 jogos deste sábado. Amanhã tem Juventude e Mirassol, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Tem São Paulo e Santos, no Morumbis. Tem Atlético Mineiro e Botafogo, no Mineirão.
São Paulo, 4 horas da tarde contra o Santos, Atlético Mineiro e Botafogo, 4 horas da tarde, Juventude e Mirassol no domingo, 11 da manhã. 6h30 no domingo, teremos Fluminense e Vitória no Maracanã. 8h30 da noite em Fortaleza, tem Fortaleza e Palmeiras. Também 8h30 da noite em Bragança Paulista, tem Red Bull Bragantino e Cruzeiro. E na segunda-feira, fechando a rodada, tem Bahia e Ceará. São os jogos da 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro fecha a preparação na tarde deste sábado. E aí vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim, principalmente quanto a Fagner e William. Os jogadores foram reavaliados, não tem nenhum problema de lesão. Se preservar um ou outro, aí é por precaução, principalmente a questão do Fagner, jogador muito experiente, a gente já falou sobre isso aqui, que ele sentiu ali um incômodo, aquele músculo dando uma embolada, o atleta muito experiente já falou, opa, para sair no intervalo, para não ter nenhum problema, e foi isso que aconteceu. Ele foi reavaliado, não precisou passar por exame de imagem, então vamos aguardar. Se ele treinar normalmente neste sábado, é porque tem condição de jogar diante do Red Bull Bragantino, lembrando que o Cruzeiro joga neste domingo, depois na quinta-feira, diante da equipe do Palestino em Coquimbo, no Chile, aí é a 3ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. Então, são informações importantes, e o próprio Leonardo Jardim, ele comentou na entrevista coletiva que agora ele tem uma base. Não quer dizer, pela primeira vez ele repetiu a formação, não quer dizer que ele vai continuar com os mesmos 11 jogadores diante do Red Bull Bragantino, mas como ele tem uma base, pode trocar um ou outro e pedindo a todo mundo, quem entrar precisa manter o ritmo que vem sendo imprimido pelo Cruzeiro. Foi assim contra o São Paulo e foi assim também na vitória diante da equipe do Bahia. A grande atuação diante da equipe do Bahia, o Cruzeiro foi elogiado pelo técnico Rogério Ceni, e aí o time agora querendo ter sequência, né, neste momento, sabendo que tem muita coisa ainda para ser corrigida, mas pezinho no chão. Foi apenas a primeira vitória depois de 4 jogos. O Cruzeiro, desde que tinha vencido o Mirassol, perdeu para o União Santa Fé, perdeu para o Internacional, perdeu para o Muxuque Runa, aí veio o empate diante do São Paulo, e agora o Cruzeiro querendo aproveitar este bom momento, uma resposta positiva diante do São Paulo, um empate no Morumbi, e uma resposta ainda mais positiva diante da equipe do Bahia, com direito aí a reconhecimento do Rogério Ceni, grande Rogério Ceni, que durante um tempo comandou o Cruzeiro, tudo aquilo que todo mundo acompanhou em 2019, ele rasgou elogios, disse que o melhor jogo do Cruzeiro na temporada, e aí a gente acrescenta, viu, Rogério, é o melhor jogo do Cruzeiro desde muito tempo. Talvez aquele Cruzeiro e Botafogo, né, lá no Rio de Janeiro, mas a atuação desta vez ali o Cruzeiro foi bem efetivo, né, contra o Botafogo, porque o Cássio pegou tudo. O Cássio não teve que fazer quase nenhuma defesa, e o Cruzeiro, a verdade é que massacrou o time do Bahia, e com merecimento hoje está na 5ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Em termos de Série A, o próximo compromisso é no domingo, 8h30 da noite, estádio Nabi Abichedi, que com certeza vai estar lotado de cruzeirense, o espaço de visitante mais uma vez. A procura muito boa de ingresso, é o último jogo inclusive do Nabizão, né, o estádio Nabi Abichedi, e aí o Cruzeiro então jogará em Bragança Paulista, depois retorna e na quarta-feira vai para o Chile, Coquimbo, onde tenta a recuperação no seu grupo na Copa Sul-Americana, o Grupo E. Até aqui 2 jogos e 2 derrotas, e o Cruzeiro em situação complicada na competição sul-americana, mas Copa Sul-Americana fica para depois, né? O Cruzeiro tem pensamento aí nesse confronto de 2 equipes que estão com 7 pontos, que é o duelo diante do Red Bull Bragantino de Fernando Seabra no domingo, lá em Bragança Paulista. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.